uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa casa. Deputado, os olhares da sociedade brasileira estão todos voltados para o que aconteceu no último domingo na esplanada dos ministérios. Os desdobramentos, investigação. Queria saber do senhor como o senhor viu, analisa e processa tudo o que aconteceu no domingo aqui em Brasília. Roberto, eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise muito profunda de tudo que está acontecendo para que a gente possa dar as respostas para a sociedade, que na ponta está cobrando resposta, né? Então, eu começo dizendo que é um tempo de equilíbrio, de sensatez, de descer de palanque político, né? Porque a esplanada dos ministérios é emblemática, é o palco das manifestações. Pouco tempo atrás, quem fazia a manifestação lá era a própria esquerda, né? E tivemos algum tempo que também houve depredação. Naturalmente, nós nunca presenciamos o que presenciamos esse dia, tanto no dia 12 de dezembro quanto no dia 8 agora de janeiro. Então é necessário fazer apurações. Eu tenho me pautado e até coloquei uma nota para a imprensa dizendo o seguinte: primeiro momento, garantindo a participação, a manifestação, no princípio constitucional, porque é livre a manifestação, democrática, respeitando todos os direitos, inclusive você pode manifestar sem prévia autorização, mas tem limites. Segundo tópico que eu defendo, uma apuração rigorosa de todos os fatos e penalidade a quem quer que seja, doa quem doer. Eu acho assim, a gente vai construindo a sedimentação da nossa democracia. E por fim, um terceiro momento que eu digo, é a sensatez dos agentes sentarem na mesa. Porque sem diálogo a gente não vai a lugar nenhum. Então acho que a gente analisando esse contexto, o que eu me preocupo é querer uma caça à bruxa e daqui a pouco ninguém pode manifestar. Vai vir outro tempo, porque a política ela é sazonal, hoje um está dominando, amanhã é outro, hoje é um partido, depois é outro, mas não podemos tirar da população o direito de se manifestar. Quando o senhor cita agentes, o senhor está falando em quê? Executivo, legislativo, judiciário ou não? Órgãos específicos? Eu creio que essa hora é a hora do político. É a hora dos atores políticos, desarmar do palanque político e ter a capacidade de sentar na mesa. E a Câmara Legislativa ela está se colocando num papel extraordinário, ela está dando já uma resposta para a nossa sociedade, onde a gente consegue, entre todos nós, sentar, dialogar e conviver, independente das nossas bandeiras ideológicas e das nossas cores partidárias. Então, se a gente ficar em cima de um palanque político, a gente só vai fazer esse momento ser mais nervoso ainda. Então, é um momento do equilíbrio, da sensatez, para que a gente possa punir os culpados pela essa coisa vergonhosa que nós sofremos, que Brasília sofreu, no Brasil e no mundo. A Câmara Legislativa, como o senhor falou, busca dar uma resposta, né? A primeira delas é a instalação da CPI, que provavelmente deve ficar para o começo de fevereiro. Imagino, até porque os partidos ainda estão discutindo blocos, a definição de nomes ainda vai começar. Como o senhor acha que vai ser pautada a discussão da CPI? Quais os pontos que o senhor avalia que precisam ser aprofundados e se também a investigação vai ser em cima dos atos do dia 12 de dezembro, daquela noite? A Câmara vai tem que ser sensível para ouvir a voz da população, porque todos que estamos lá somos eleitos, tivemos voto, os nossos eleitores estão cobrando resposta, né? Mas nós temos que ter essa sensibilidade de buscar a melhor resposta para a população. A Câmara tem feito isso em que sentido? Veja bem, a primeira vez na história do Distrito Federal que todos os cargos que foram disputados foram eleitos por unanimidade. A mesa diretora com 24 votos e todas as comissões com 5 votos. O que mostra que há um entendimento de consenso na casa para que a gente possa dar resposta para a população. Eu creio que assim se portará também. A CPI, você tem ideia, ela está assinada por todos os deputados distritais, são 20. Ela não é uma CPI de uma cor partidária, de um partido ou de grupos, ela é uma CPI, diga-se de passagem, foi inclusive proposta pelo deputado Chico Vigilante, ela é uma CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Naturalmente, já está assinada, o nosso presidente, deputado Wellington Luiz, ele já até deu entrevista hoje falando sobre esse encaminhamento. Agora é o tempo que os blocos estão finalizando. Esses blocos vão indicar os representantes e aí depois de 5 sessões o presidente provavelmente ele
daqui uns 10 dias, fala dele, né? Ele quer instalar já a CPI. Então o senhor acredita que em janeiro mesmo a CPI já deve estar em funcionamento? Eu creio que ela possa ser instalada. Funcionamento, eu não creio, não discutimos isso ainda, bem verdade. Mas a Câmara, inclusive os servidores, estão de recesso, né? Esse é o recesso dos servidores, porque trabalham um período todo, é o mês de janeiro. E esses servidores, eles voltam em fevereiro. Então, provavelmente, que eu acho que na sua pujança, ela começa os trabalhos provavelmente em fevereiro, né? Mas seguramente ela já estará instalada e já podemos eleger o presidente, o relator, o vice-presidente e começar a requerer, quem sabe assim, o ambiente de trabalho, os equipamentos necessários e a força humana necessária para corroborar com os trabalhos que a gente vai desenvolver. A ideia é que a CPI seja transmitida ao vivo para a população acompanhar depoimentos, como isso já está em discussão? Seguramente, essa estrutura já é da casa, tudo lá é transmitido, é o direito de acesso à informação e eu imagino que nesse momento ela será extremamente, nós seremos extremamente avaliados pelos nossos atos, gestos, palavras, inclusive com a colaboração da TV Câmara Legislativa. Ela vai ter a duração de 180 dias, Perfeito. Podendo prorrogada por mais 90. Meio período, por mais 90 dias. Mais 90. O senhor acredita que como que deve ser? Primeiro depoimentos, depois análise de documentos? Isso já está em discussão? Quem deve ser os primeiros a serem convidados a depor? Como ela não foi instalada, nem membros temos, essa discussão ela não chegou nesse viés ainda, né? Mas eu creio que será, ela terá um rito natural. CPI por si só ela já tem um rito na casa, porque tantas outras já tiveram, o rito será o mesmo. O importante é o objeto da apuração dela, que eu acho que é o mais importante. É o dia 12 de dezembro e o dia 8 de janeiro. Eu imagino que ela vai se atentar a esses fatos. Por quê? Porque a gente vai buscar os atores que participaram desses eventos, para que eles sejam punidos exemplarmente. Para quê? Perseguição? Não. Tem que ter equilíbrio. Uma CPI, a partir desse momento, quem dela fizer composição, sabe que está investido numa figura de um juiz. Então tem que ser muito imparcial, a caneta tem que ser pesada no momento que deve ser pesada. Então eu acho que vai ser o momento que ainda se reúne anteriormente para discutir quem vai ser chamado, quem vai ser convocado, esses atores todos, para que a gente possa fazer um grande trabalho, dar uma grande resposta para Brasília, para que nunca mais Brasília, seja de um lado ou de outro, assista essas cenas que nós assistimos, que dói na alma da gente, que machuca as famílias, machuca nossos filhos, machuca a sociedade. O ato extremista de domingo na Esplanada teve algumas consequências. Primeiro, a intervenção federal na Secretaria Pública do Distrito Federal. Queria saber do senhor como o senhor vê esse fato. E também o afastamento do governador Ibanez Rocha por 90 dias. Como o senhor avalia? Roberto, eu sou um jurista, eu sou advogado de formação, né? E também sou um pastor, né? Eu me preocupo com algumas coisas, porque se você fizer uma avaliação de tudo que aconteceu, e a gente vem de um momento extremado, né? Brasil dividido, metade votou no Lula, metade votou no Bolsonaro, o Lula foi eleito, as urnas declararam ele vencedor, como declarou todos os que foram eleitos, né? Então, assim, mas esse povo que perdeu a eleição, que trabalhamos por Bolsonaro, eu sou um deles, ficou um sentimento de que algo não estava correto. Mas precisa aceitar o resultado das urnas, tem que submeter. E começar a manifestar. Essa manifestação é livre, é um direito de qualquer cidadão. O que tá acontecendo é esse extremismo que a gente está vivenciando. Esses atos que aconteceram de pessoas que vão para a rua depredar o patrimônio público, bens, precisa entender que ele está jogando contra si. Se eu tenho uma certa chateação com algum ator político, eu não posso descarregar isso em prédios, em patrimônios, porque isso é nosso. Vai ter que comprar tudo de novo. É dinheiro do nosso bolso, é dinheiro dos nossos impostos. Então, assim, essas pessoas elas precisam sofrer a consequência. É nesse contexto que eu entendo que a Câmara vai se pautar. Mas você pega lá, você pega o que aconteceu. Veio, depois da eleição, o governador Ibanez reconheceu a vitória do presidente Lula, fez uma transição com o ministro da Justiça, Flávio Dino, tranquilamente. Né? E nós tivemos uma posse que pese um batalhão de gente ligado ao movimento Bolsonaro, estava em Brasília, mas foi uma posse pacífica, tranquila. Quem imaginava
8 dias depois, teríamos uma tragédia como nós tivemos, né? Então, assim, o que eu percebo aqui? Aí veio uma decisão do presidente Lula, já apenou Brasília, intervenção na segurança pública do Distrito Federal, já tem um ato de punibilidade. Aí vem um segundo ato posterior, poucas horas depois, que retira o governador. Essa é a decisão judicial, e quem milita o direito sabe, cumpra-se. Não vamos afrontar a decisão de um ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que é membro do STF e é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente tem que cumprir. Mas eu acho o seguinte, por que a Câmara tem que acelerar? Para a gente saber o nível da culpabilidade. Ele era monitorado, tanto quanto o Flávio Dino era monitorado. As investigações já estão em curso até dos órgãos federais, mas nós temos Secretaria de Segurança Pública, nós temos Polícia Federal, nós temos o próprio Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Houve falhas. Agora, quem foi penalizado na falha? Por enquanto, até agora, só penalizaram o governador Ibanez, né? E aí, a gente aceita o próprio governador, e eu quero aqui ser bem imparcial, porque nós temos a previsão de uma CPI, eu quero ser membro dessa CPI pela minha experiência jurídica, então não quero exarar nenhum tipo de defesa a ninguém, eu quero me atentar ao direito, mas ao direito, aceitamos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ele penalizou unicamente o governador do Distrito Federal. E eu me preocupo porque ele fez o seguinte, ele cassou a voz de quase 900 mil eleitores que acabaram de votar no Ibanez. Então, por isso que eu entendo que a Câmara está puxando esse protagonismo, CPI, unanimidade, para que de uma forma muito rápida a gente possa analisar todos os fatos e punir quem de direito. Se o governador tiver participação em qualquer coisa, seguramente, ele é um democrata, ele é um advogado, conhece a lei, será punido. Mas se não tiver, ele precisa ser restabelecido na sua função, porque não é Ibanez. Eu estou falando de quase 900 mil pessoas que acabaram de eleger no primeiro turno, né? Então, as decisões, eu acho que elas foram extremadas, mas aceitamos e nós iremos confrontá-la no mundo do direito, buscando penalizar todos aqueles que praticaram verdadeiros atos de vandalismo na esplanada do Ministério. E a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que o interventor, eu não conheço, tenho até vontade de ir lá, eu acho que ele já está tomando algumas posições importantes, né? Primeiro ato, o governador imediatamente exonerou o secretário de Segurança Pública. O interventor ontem exonerou o comandante-geral da Polícia Militar, já indicou um outro. Eu sou um cara do mundo do direito, eu me preocupo muito, porque eu acho que ninguém pode ser julgado com a mão de uma caneta imediatamente. Eu sou afeito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Porque nós estamos aqui na mídia. Um ator político toma uma decisão, você sabe isso, a mídia publica essa decisão. E essa decisão, na ponta, já é uma condenação. Atores que estão envolvidos nesse contexto todo, já estão sendo condenados sem o devido processo legal. Então, por isso que eu acho que todas as instituições, nós, a Câmara Distrital, e eu parabenizo aqui os 24 deputados distrital, estamos buscando esse protagonismo, imediatamente uma sessão extraordinária para tomar a decisão, e aprovar a criação de uma CPI, a Câmara Federal deve fazer isso, o Senado Federal também, e a gente buscar, porque o que a gente está vendo aqui? É o radicalismo imperando. Se a gente não tomar uma decisão para punir e punir de forma exemplar, nós teremos problemas. Até porque é o seguinte, se punir fora do direito, amanhã, digamos que um outro ator político, partido político, volte para dominar a nação, para dirigir a nação. Ninguém vai poder manifestar mais na esplanada dos ministérios, então eu acho que a gente tem que tomar uma decisão, ser rápido na decisão, punir quem precisa punir, para que a gente possa ter a normalidade de Brasília de volta. Deputado, 1 minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Daniel Castro, do PP, primeiro secretário da Câmara Legislativa. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Daniel Castro. Deputado, a gente terminou o bloco anterior falando sobre as decisões do afastamento do governador Ibanez e da intervenção federal na segurança pública do DF. O Distrito Federal, das unidades da federação, é a que tem a autonomia política mais nova, dizemos assim. Os brasileiros só foram eleger deputado distrital e federal. Deputado em 86, a primeira vez deputado, senador e deputado federal, e em 90, governador e deputado distrital. O senhor acredita que a autonomia política do DF pode estar em discussão? Não, eu creio que essa chance é zero. Naturalmente que eu aprendi uma coisa com meu papai. Meu papai sempre fala assim: menino, não toma decisão no calor da emoção. No calor da emoção, muita gente sobe no palanque político. Para dar resposta até, e eu entendo isso aqui, muitas vezes até para o seu grupo político, seu grupo de eleitor. Então, já fiquei sabendo de que no Congresso já querem ter um monte de matéria para fechar o cercadinho ali, ser o distrito do distrito, acabar com a autonomia. A autonomia de Brasília, ela é sedimentada porque ela é constitucional. E tem mostrado cada vez o poder que ela tem, a importância que ela tem em eleger. Artigo 5º, todo poder emana do povo e é por ele exercido ou através dos seus representantes. O povo não vai administrar um estado, um município. Quem administra? Aquilo que o povo elege. Enquanto o cidadão está dormindo ou está trabalhando, ele sabe que tem alguém para ele preparando dinheiro para colocar na infraestrutura, para colocar na segurança, para colocar na educação, na saúde. É isso aqui. Então, Brasília também precisava disso. Nós somos mais de 3 milhões de habitantes, então nós precisamos ter essa estrutura. Eu entendo que essa estrutura é sedimentada, é consolidada. Não só essa, como as estruturas do Brasil, as nossas instituições, elas são muito fortes. Você vê que nós estamos no período de entesamento, mas as estruturas estão de pé, estão funcionando e funcionando bem. Deputado, ontem as principais entidades do setor produtivo de Brasília saíram em defesa do governador Ibanez Rocha. Tivemos também o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, defendendo a permanência do Ibanez no cargo. Algumas obras estão em andamento na cidade. O túnel de Taguatinga, que provavelmente é a maior realização do governo, e essa semana vai ser o lançamento do Drenar DF, que é um grande projeto para resolver os alagamentos na parte norte, na asa norte da cidade. Como o senhor vê as obras que estão em andamento, o afastamento do Ibanez, o senhor acha que pode comprometer alguma coisa? Não, não creio que compromete não. Primeiro é o seguinte, a gente vem de uma grande aliança, onde a vice dele é a vice-governadora Celina Leão, que é inclusive a presidente do meu partido, extremamente afinada com o governador. Ela fez um gesto extraordinário, ela veio à Câmara Legislativa ontem dar informação, subsidiar todos os deputados de todos os atos que está acontecendo. Ela tem conversado permanentemente com o governador Ibanez, ela chegou na casa acompanhada por alguns secretários, justamente para dar uma resposta, para dizer: nós estamos aqui, respeitamos o parlamento, ficou ciente da abertura da comissão parlamentar que será aberta na casa, entendeu? E foi muito importante isso aqui. Na palavra dela, o governador está extremamente sereno, respeitando a decisão. No momento certo, creio que através da sua advocacia, ele vai enfrentar isso nos tribunais e esperar ver o resultado. Por outro lado, ele confia na vice-governadora dele. Não é alguém que vai querer aproveitar esse momento para atropelar. Inclusive, quero aqui ressaltar, tem os fake news, pelo amor de Deus, fake news é o desastre. Já estão soltando aí, dizendo que ela foi na Câmara para conspirar a favor do impeachment. Nada disso. Há uma aliança forte, sedimentada, que acabou de ser construída e que essa aliança foi exitosa, elegendo a nossa chapa em primeiro turno. Então, sim, e a decisão nada para, continua tudo do mesmo jeito. Eu estive ontem com o secretário de governo, o secretário da Casa Civil, o deputado Hélio está conversando permanentemente, o Roberto Negreiros é o líder do governo, deu uma palavra tranquila para os deputados, então tudo continua na normalidade. Brasília não vai parar, as obras não vai parar, até porque se parar qualquer coisa, você penaliza quem não pode ser penalizado, que é a população que está ansiosa, necessitando desses equipamentos, desses trabalhos, principalmente no que tange o projeto Drenar, o que tange a parte de infraestrutura. Eu venho da administração de Vicente Pires, peguei uma cidade arrasada, destruída, e com a mão forte da minha presença na cidade, com a mão forte do GDF
DF presente, do próprio governador Ibanez, nós entregamos uma nova cidade, está indo para o final da chuva, você não ouviu falar de alagamento Vicente Pires. Isso é o que o governador Ibanez, a vice-governadora Celina Leão, governadora em exercício, está buscando para a população do plano piloto, para a gente de vez acabar com esses alagamentos, não só no plano, como vai abarcar sol nascente, pôr do sol, essas cidades que ainda sofrem com o advento das chuvas. Deputado, outro aspecto dos atos de domingo foi ter colocado em xeque as forças de segurança do Distrito Federal. Tivemos vários vídeos nas redes sociais dos policiais conversando com os manifestantes, aparentemente, não evitando a depredação. Como que o senhor avalia que sai desse processo a Polícia Militar do DF, a Polícia Civil? A Polícia Militar é a mais bem paga do Brasil, a Polícia Civil do DF tem números expressivos de elucidação de crimes. Como que o senhor avalia hoje a real situação das forças de segurança do DF? É interessante observar o seguinte, vai sair chamuscada, é natural, como todos os atores, né? Mas nós não podemos generalizar, essa é a minha preocupação. A gente conversou ontem com o deputado Hermeto, e o deputado Roosevelt, que são da caserna, um da polícia, outro do bombeiro, fizeram a defesa das forças ontem, e não pode generalizar por quê? Há pouco tempo atrás todos nós falávamos, nós temos a melhor polícia civil do Distrito Federal, e nós temos, eu me orgulho, eu passei pela academia da Polícia Civil, nós temos a melhor polícia militar, o melhor bombeiro do Brasil, as melhores forças. Há pouco tempo atrás, todos os atores políticos, a mídia fala isso, nós enaltecemos as nossas forças de segurança. Não é um movimento desse que vai acabar com toda a estrutura de uma corporação. Mas foi um movimento muito forte com a depredação dos três poderes. Então, o que você percebe? Por que foi? Porque houve erro. Isso ninguém está tirando isso. Houve erro. A gente tem imagens de policiais que, ao invés de estar fazendo o seu papel, estava tirando fotos ou estava conversando, mas isso não pode fazer julgamento. Não vamos execrar ninguém, não vamos execrar a Polícia Militar, a Polícia Civil, quem quer que seja. É o processo que vai avaliar. Se esses cometeram equívocos, erros, eles também serão penalizados. Não está sendo penalizado o governador? Vai ser penalizado policial militar, policial civil, quem quer que seja que tenha culpa. Mas a culpa, ela precisa ser comprovada a nível de um processo. Para isso a CPI. É uma coisa importante, a gente precisa entender isso. Senão a gente culpa pessoas. Nós não vamos procurar pessoas. A CPI procura atos. E os atos, eles vão nos levar à pessoa. E as pessoas serão punidas. Então, isso é muito importante observar isso. Mas na CPI, qual vai ser o tratamento em relação às forças de segurança? Vão ser convocados os comandantes, os dirigentes das forças, ou não? Também vai em cima das pessoas que estavam... Deixa eu te falar, isso é o papel da CPI. Eu não quero externalizar nenhum procedimento aqui, nenhuma fala. Primeiro que eu não sou membro da CPI. Primeiro, não sabemos quem serão os membros. Ela não está... Ela está instalada a CPI, mas ela tem um rito. Até ela estar sedimentada, eleger seus membros, eu acho que aí é mais o papel de quem é o presidente, quem vai ser o relator, de qualquer um dos membros, falar sobre isso. Mas o rito da CPI é isso, vai convocar pessoas, quem quer que seja, porque nós temos uma vantagem, muita coisa está registrado. Estão na câmeras, estão nos celulares. Teve gente que foi para cima de mesa e tirou foto e falou aqui, essa pessoa é um possível convocado para vir depor, para saber o que aconteceu. Então, assim, esse rito da CPI, ela vai ter um rito de investigação, de um tribunal, onde vai buscar todos os culpados e esses culpados serão condenados. Só acho que a gente tem que ter muito equilíbrio para não penalizar ninguém agora. A gente vai avaliar os fatos e dos fatos nós vamos chegar nas pessoas e aí as pessoas serão condenadas sem dúvida nenhuma. Deputado, a gente está caminhando para o último minuto do programa. O senhor apresentou recentemente um projeto na Câmara Legislativa para conceder o título de cidadão honorário ao Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Boa a sua pergunta e eu quero aqui até me desculpar com o deputado Roberto Negreiros, porque a gente chega na Câmara muito novo e vai fazendo as coisas. Quando eu apresentei o título, foi um pedido do Laurindo, que é o presidente de uma instituição Brasil-Israel, que veio falar comigo e pediu. Eu tinha uma certa dificuldade, mas eu quebrei essa dificuldade e resolvi apresentar. E depois descobri que o Roberto tem um idêntico apresentado primeiro. Mas foi importante, estou pedindo à casa que aprove dessa vez, porque 2 vezes foram negadas, mas a gente precisa reconhecer a importância do Pelé, não é para o Brasil,
não é para Brasília, é para o mundo. O mundo está falando de Pelé, o presidente da FIFA, Vantini, pediu que os presidentes dos países coloquem o nome dos estádios de Rei Pelé. O governador Ibanez acabou de determinar que o túnel de Taguatinga se chamará Rei Pelé. Eu acho que essa é uma homenagem justa que a Câmara presta ao Rei Pelé. Deputado, o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela presença, pela companhia. Até a próxima. Tchau. Obrigado.